Olá! Hoje você vai descobrir como domar um elefante. Que elefante é esse? Se você não assistiu à última aula, recomendo que você assista. Esse elefante são as suas emoções. As suas emoções que nós falamos no vídeo anterior, que influenciam nas suas decisões, influenciam no seu planejamento e muitas vezes te atrapalham naquele seu propósito. E esse elefante que nós chamamos, que são as suas emoções, precisam ser domadas. Fique conosco até o final e eu tenho certeza que você vai sair daqui uma pessoa diferente. Bom dia, Anderson. Fala aí, Emerson, tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Beleza. Como é que é? Será que a gente vai conseguir ensinar a domar o elefante mesmo? Pois é, cara. Eu procurei até trazer aqui um elemento para a gente ilustrar esse elefante, porque eu acredito que ilustrando a gente consegue passar melhor a mensagem, né? Nós falamos na aula passada que nós temos o nosso elefante, que são as nossas emoções, aquilo que domina a gente há muito mais tempo e que mantém a gente ali sobre uma determinada linha de direção, porque as nossas emoções elas são mais antigas do que o nosso neocórtex, que é o nosso cérebro pensante, né, que raciocina. Então, a nossa emoção domina a nossa razão a maior parte do tempo. A gente falou também que nós temos, em cima desse elefante, o domador, que é exatamente essa parte do nosso racional. Se a gente olhar para essa desproporção aqui, nós vamos entender isso. Por que as nossas emoções dominam a nossa razão a maior parte do tempo. E o que a gente precisa fazer? Com que esse carinha aqui em cima, o domador, converse com esse elefante e eles consigam seguir alinhados. E aí, é isso que a gente vai falar. Como é que a gente faz com que esse domador tenha força sobre esse elefante? Quando a gente consegue esse alinhamento dos dois, é como se a gente vivesse aquele estado de flow, é como se a gente vivesse aquele nosso estado em que é possível que a gente tenha ali êxito, né? Que a gente consiga fazer com que a gente viva uma experiência de fluxo, a gente tem um alinhamento na mesma direção. Tem um livro, né, do Mihaly Csikszentmihalyi, já falamos dele aqui, que é o livro Flow, está até aqui, em algum lugar, e esse livro fala exatamente sobre esse estado de flow, que é essa nossa capacidade aqui, eu acredito que a gente consegue visualizar isso aqui, ó. De um lado, a gente tem a nossa habilidade, do outro lado, nós temos o desafio. Quando a gente tem as nossas habilidades ali baixas e o desafio alto, aí a gente tem a tal da desmotivação. Se eu me sinto não competente para realizar uma tarefa, e a tarefa ela é maior do que eu tenho competência para realizar, eu fico desmotivado. Pelo contrário, quando eu tenho uma alta habilidade para realizar a tarefa, mas esse desafio ele é baixo, aí me vem a frustração. Quando eu tenho o domador e elefante alinhados, aí a gente tem aqui uma alta habilidade de resolução de problemas, com desafios cada vez maiores, nós vivemos o nosso estado de fluxo. Beleza, mas como é que a gente doma, né, cara, esse elefante? Como é que a gente pega esse cara grandão aí e coloca ele junto do que a gente precisa, né, fazer para que a coisa aconteça? E aí vem um negócio que chama... Oi. Só para, se você chegou nesse vídeo agora, não deixe de assistir o vídeo anterior, porque senão você pode estar boiando. Mas eu vou ajudar quem está nos assistindo. A gente está falando aqui, gente, que as nossas emoções, elas nos levam a tomada de decisões rápidas, e isso é importante. Assista lá que você vai entender um pouco mais sobre isso. Só que as emoções, muitas vezes, nos faz tomar decisões erradas também. E a gente precisa domar, precisa entender essas emoções e domá-las. É justamente isso que o Anderson vai explicar agora. Como, racionalmente, né, esse serzinho pequeno que ele mostrou no exemplo vai domar as emoções que é tão grande assim. Vamos lá, Anderson. Perfeito. Gente, se vocês não viram a aula anterior, vocês realmente não vão entender nada do que nós vamos falar aqui hoje, tá? É uma continuação. A gente procura ter sempre um período aqui de tempo de 12 minutos para cada mensagem, para que o vídeo não fique cansativo. E aí você possa, no teu tempo, aí, administrar isso da melhor forma. Existe um recurso, um negócio que chama autorregulação. A autorregulação é a nossa capacidade de usar os nossos recursos cognitivos para fazer com que as nossas emoções sejam canalizadas para onde a gente deseja. E essa autorregulação, ela passa, os nossos recursos cognitivos, eles passam ali por coisas muito simples. Talvez você pense, quando fala em recurso cognitivo, eu tenho que ter um QI maior, eu tenho que ter um QE mais elevado, eu tenho que ter uma capacidade analítica. Não, não é nada disso. É uma coisa muito simples. Imagina que os nossos recursos cognitivos são esse copo aqui e eu vou colocar água nesse copo. Quando eu coloco água nesse copo, eu estou aumentando a minha capacidade de recursos cognitivos. Agora percebam que eu tenho um limite, né? Os meus recursos cognitivos eles têm um limite. Eu reabasteci aqui o copo e cada vez que eu vou beber nesse copo, eu vou consumindo recurso cognitivo. Eu vou gastando cada vez ele. E aí o que eu preciso fazer? Eu não posso deixar que isso acabe, que isso aqui termine.
Quando o meu recurso cognitivo está chegando por aqui, eu estou colocando o meu domador, lembra do carinha pequenininho lá sobre o elefante? Esse cara está perdendo energia. E quando esse cara está perdendo energia, ele está deixando que o elefante faça o que ele queira fazer. E aí o elefante, que são as nossas emoções, estão tomando conta de tudo. É quando eu estou, chuto o pé do balde e aí como pra caramba. É quando eu pego o cartão de crédito e estouro. É quando eu pego ali a minha vontade de fazer atividade física e de repente eu vou gastar isso num bar tomando cerveja. Então, quando eu estou gastando os meus recursos cognitivos, eu estou deixando o meu domador cada vez mais frágil e aí eu estou deixando o elefante dominar a situação. Como é que eu faço para manter esse copo cheio? E ainda, lembra que eu falei que tem um limite do copo, mas a gente consegue aumentar o tamanho desse copo com coisas muito simples. Por exemplo, uma caminhada que você faz de 5 minutos, ela te enche de novo de energia. Uma fruta que você come de tempos em tempos durante o seu dia, ela recarrega a sua bateria. Um simples suco de frutas que você toma, ela recarrega a sua energia. A gente está falando aqui de uma manutenção de hábitos saudáveis que carregam os seus recursos cognitivos, que mantém o seu domador sempre no controle. Por outro lado, quando a gente começa a comer porcaria, isso consome cada vez mais rápido o nosso copo, consome cada vez mais rápido a nossa energia. E aí, as nossas emoções, elas tomam conta da nossa vida. Então, para manter o fluxo, domador alinhado com o elefante, a gente só precisa disso, manter os nossos recursos cognitivos em alta, tá abastecendo o nosso copo, beber água, comer uma fruta, fazer uma caminhada leve de 5 minutos e manter recursos de habilidades manuais ou físicas leves, mantém a nossa vida sempre nos trilhos. Então, a gente precisa entender que nós temos um músculo, que é a tal da força de vontade. Ela é o nosso recurso cognitivo. A nossa força de vontade, até fiz eu não sou bom desenhista aqui não, Emerson, mas eu trouxe aqui uma coisa que tenta ilustrar um braço, e esse braço aqui tem um músculo. Esse músculo é a nossa força de vontade. A gente fazendo isso constantemente, mantendo ali a atividade física constantemente, eu consigo fazer com que esse músculo cresça e se desenvolva. Só que a gente precisa ter um cuidado, e aí eu chamo a atenção para isso aqui, porque nós pegamos, muitas vezes, e saímos do 0 para o 100. A gente intensifica muito uma atividade em um determinado momento, e aí você pode romper o ligamento do seu músculo. Você pode causar um dano, e aí o que seria benéfico pode causar um problema, pode causar um prejuízo muito forte. Esse músculo, bem treinado, bem exercitado, com calma, com tranquilidade, com muita frequência e de forma leve, ele cada vez mais se torna um hábito. E um hábito que você torna, que você fixa na tua mente, é como se você estivesse pegando o seu bendito elefante aqui e trazendo ele para hábitos saudáveis, para hábitos bons, e ele vai caminhar cada vez mais fácil, mais simples e mais leve para a direção que o domador deseja. Acredito que essa é uma forma, a autorregulação é uma forma da gente conseguir ter um domínio maior sobre as nossas emoções. Com certeza. Você que nos assiste, veja bem, coisas simples, né? Alguém pode estar falando, mas isso não funciona, né? Eu tomar água, me alimentar bem, fazer uma caminhada, eu acho que isso não funciona. Gente, funciona. Como o Anderson explicou, a força de vontade, ela vai sendo consumida, ela vai sendo gasta. Se você não reabastece ela, se você não tem um momento ali que você vai esparecer um pouquinho, você vai diminuindo cada vez mais essa força de vontade. E na hora de tomar a sua decisão, quem que vai estar no controle? As suas emoções, esse elefante. Por quê? Porque você vai estar cansado. Um exemplo disso, Anderson, os psicólogos fizeram uma experiência e colocaram 2 grupos dentro de uma sala. Presta bem atenção nisso, você que nos assiste. Esses 2 grupos, um tinha que decorar uma sequência de números ali com 5, 6 números, relativamente fácil para um ser humano, e um outro grupo tinha uma sequência de números muito maiores, algo em torno de 15 números na sequência. E foi dado o mesmo tempo para os 2 grupos. Ao sair ali dessa experiência, foi colocado frutas e foi colocado um bolo de chocolate. E os pesquisadores perceberam que aquele grupo que tinham que decorar uma quantidade menor de números foram os que se alimentaram melhor depois com frutas e sucos ali. Aquele grupo que gastou as suas habilidades tendo que decorar uma sequência maior de números, mais difícil, né, com um grau de dificuldade maior, quando saiu, logo que satisfazer o ser emocional e foi para o bolo, foi para o refrigerante.
E aí é óbvio, eles desenvolveram outras pesquisas para confirmar isso. Mas o fato é, quando você tem decisões importantes para tomar, quanto mais descansado você tiver, mais fácil você tomar a decisão mais acertada. Pesquisadores já dizem, se você tem uma decisão importante para tomar, não tome-a no final do dia, a não ser que seja uma decisão que você já está acostumado a tomar, porque você já tem experiência com aquilo. Porque se você tem experiência, é como o Anderson colocou das habilidades, não é algo desafiador para você. Mas se é uma decisão nova, é algo que ainda você não tem habilidade, descanse, durma, tenha uma boa noite de sono. No dia seguinte, provavelmente você vai estar com o seu racional mais cheio para tomar uma decisão mais acertada em relação àquilo que você tem que tomar de decisão. Tá bom, gente? Então é simples, mas funciona, tá? Não gaste todos os seus recursos, tenha tempo de reabastecimento durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês. A gente tem falado muito aqui sobre planejamento, sobre propósito, sobre a ação que você precisa tomar para que as coisas se realizem, e isso está diretamente alinhado. Porque se você não tiver com o seu sistema racional, com o seu domador forte, você vai ser tomado pelas emoções. Não adianta nada, a gente vai falar mais aqui sobre um planejamento lindo, perfeito, e se você não consegue fazer aquilo. Por quê? Porque você está emocionalmente fragilizado e vai ceder às tentações que estão fora do seu planejamento. Não é isso, Anderson? Perfeito, é isso mesmo. Tem pessoas que dizem que trabalham o dia inteiro, viram à noite, trabalham 16, 18 horas por dia, até o esgotamento, né, físico. Isso não é saudável. A médio prazo, isso vai acabar com a vida desse indivíduo e a gente vai perceber que, de repente, isso não consegue fazê-lo avançar para a vida que gostaria de viver. Eu tenho costumado fazer o seguinte, eu determino ali 40 minutos na tarefa e 15 minutos de descanso. Então, focado na tarefa, depois eu paro o descanso. Aí dá para dar uma volta por dentro de casa, dá para tomar uma água, fazer um lanche, conversar sobre bobagens, coisas simples. E isso mantém você no nível de produtividade muito maior durante o seu dia inteiro. Você vai perceber. Faça essa experiência. Ao invés de sair executando tarefa sem parar, faça isso durante um período de tempo, tenha períodos de descanso. Você vai ver que a sua produtividade ela vai explodir durante os seus dias. Perfeito, Anderson. Eu acho que por hoje já está bom. Esse é o primeiro nível para você domar o seu elefante, domar as suas emoções. Tem mais níveis, mas se você aproveitou o máximo dessa aula, com certeza você já vai estar acima da média da maioria dos seus amigos. Tá bom, gente? Não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho aí nas nossas redes sociais para que você seja notificado todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo. Tchau, Emerson. Até mais. Um abraço.